Fala aí, galera, estamos aqui mais uma vez para resolver uma questão para você. Hoje o assunto da aula é sobre resistência elétrica, uma questão que caiu no Enem 2013. Eu sou o professor Thiago Luiz, professor de Física. Acompanhe aí o enunciado. Bom, então resolvendo aqui o problema, o que a gente observa aqui nessa questão? Essa questão ela trata sobre a segunda lei de Ohm, que fala sobre a relação ou como determinar a resistência de um determinado material, de um determinado corpo, em função das suas dimensões. Ou seja, a gente sabe, primeiro de tudo, que a primeira lei de Ohm trata sobre a relação entre a tensão, a resistência e a corrente que você tem em um determinado dispositivo. Toda vez que você estabelece uma DDP, uma tensão nos terminais de um condutor, você produz uma corrente elétrica. E essa corrente depende da resistência desse material. Então, essa resistência R, ela pode ser determinada através das propriedades geométricas desse condutor. E de que forma que Ohm escreveu isso? O que a gente percebe é que a resistência é dada por essa expressão ρL sobre A. Esse ρ aqui está associado com as condições ou com o tipo de material, a resistividade elétrica dos materiais, uma constante associada ao tipo de material que você tem. L é o comprimento do seu condutor e A é a área de seção reta por onde vão atravessar os elétrons, na verdade a corrente elétrica, as cargas se movimentando no interior desse condutor. Então a ideia é a gente perceber o seguinte: quando você pega um aparelho que foi projetado para funcionar com uma tensão de 100 volts e liga ele em 200 volts, o que vai acontecer? Ou de 110 para 220, no caso, o que você está fazendo aí, dobrando a tensão que você tem sobre o condutor. E o que vai acontecer com a resistência? Para você manter a mesma potência, o que você precisa é alterar, na realidade, a resistência desse material. Veja só de que forma. A gente sabe que potência ela pode ser determinada através da relação entre tensão ao quadrado sobre a resistência. Então aqui a gente tem o seguinte: nós queremos manter a potência constante. Então essa tensão aqui inicial sobre a resistência inicial tem que ser igual à tensão final que você aplicar ao quadrado sobre a nossa resistência final. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Você está passando de uma tensão de 110 volts para uma tensão de 220 volts. Então veja só o que vai acontecer. Quando você passa 110 ao quadrado sobre R0 é igual a 220 ao quadrado sobre RF. Então, através dessa relação aqui, a gente consegue agora determinar a relação entre as resistências antes e depois. Então a gente pode perceber aqui o seguinte: a resistência RF sobre R0 vai ser igual a 4. Se você fizer aqui as simplificações. Como 220 é o dobro de 110, isso aqui está ao quadrado, o dobro ao quadrado, 4. Beleza? Então significa que a resistência final desse cara tem que ser 4 vezes maior do que a resistência inicial. Pessoal, então de que forma que a gente pode transformar ou fazer a resistência se tornar 4 vezes maior? Você tem duas alternativas. Bom, como você vai trabalhar com o mesmo material, você pode ter duas alternativas. Primeiro, a primeira alternativa seria você fazer o seguinte: você manter a área constante e fazer o que com o comprimento desse resistor? Se você mantém a área constante, para que essa resistência aumente 4 vezes mais, esse comprimento L tem que passar para 4L. Mantenho a área constante e quadruplico o comprimento. Só que não existe nenhuma alternativa com essa condição. Então a gente vai para a segunda situação possível. Se você mantém o L constante, o que vai acontecer? Você pode agora alterar isso aqui, alterar a área. Para você fazer esse cara aqui ficar 4 vezes maior, como esse A está no denominador, você tem que diminuir esse cara.
Ou seja, diminuir quantas vezes esse cara para esse aqui ficar 4 vezes maior. Na realidade, a resistência R tem que agora passar a ter um valor R sobre 4. Porque ao passar esse cara aqui, desculpem, esse A aqui tem que passar a ser A sobre 4. Porque dessa forma, o que vai acontecer? Se você trocar esse cara por A sobre 4, esse 4 aqui ele vai lá para o numerador e você vai ter a sua resistência R multiplicada em 4 vezes. Então, a opção correta é que você tem que transformar ou fazer com que a área de seção seja 1/4 da área inicial. Espero que você tenha gostado, que isso tenha te ajudado. E continue compartilhando aí nossos vídeos, curta a nossa página e a gente volta com mais um vídeo.